Agora vem o problema. O problema que eu digo, o desafio de mudar a consulta. Consulta 3 já finalizou. Consulta 3 é aquela, tá? Nós temos aqui o nome de todos os filmes, sem repetição, distintos, que tem idioma em português ou inglês. Beleza. Agora, e para fazer a consulta 8? Aí você podia pensar, não, professor, só é colocar o AND. O minúsculo funciona, tá, pessoal? Eu deixo as palavras reservadas maiúsculas para destacar. Então, não tem nenhum filme que tenha unidades com áudio, com mais de um áudio, né, em português e inglês. Aí eu já antecipo a resposta que tem filmes. Por que aqui o conjunto foi vazio? Note que não teve erro na consulta. A consulta foi bem executada, só que com 0 tuplas, né? Retornou 0 linhas. Mas por quê? Como foi que o senhor explicou na aula gravada, né? É que o senhor está pedindo que a unidade ela tenha ao mesmo tempo um idioma em inglês e o idioma em português. E isso não seria possível, porque se ela tem português, ela não teria inglês. Se ela teria inglês, ela não teria português. É exatamente o que o Saulo disse. Olha só. A unidade ela até pode ter vários idiomas de áudio, né? Inclusive tem. Só que aquela consulta não reflete. Aí eu vou fazer a pergunta para a gente chegar junto à resposta. Para a gente fixar bem o porquê, o conceito, tá? Então, o que é que falta naquela consulta? Eu quero todos os nomes de filme que tenham pelo menos uma unidade, cujos áudios dessa unidade seja um deles em português e outro em inglês, da mesma unidade. Então, essa consulta aqui não reflete isso. Apesar dela usar o AND, ela não reflete que eu tenho 2 idiomas de áudio na mesma unidade, um em português e outro em inglês. Por quê? Ou se você não quiser dizer o porquê ou algo nesse sentido, o que é que falta nessa consulta para corrigi-la? Para que ela reflita a nossa intenção. Eu acho que uma possível solução seria a gente primeiro consultar as unidades com o idioma em português e depois consultar as unidades com idiomas em inglês e juntar as duas em uma tabela só. Gostei do seu raciocínio, Saul. Tem mais de uma maneira de chegar nessa resposta. Olha só qual foi o raciocínio que o Saul sugeriu. A gente tem um desafio que a mesma unidade ela precisa ter 2 idiomas. Ele disse, então vamos dividir para conquistar? Vamos listar as unidades, não mais os filmes. Note que eu quero o nome dos filmes como resultado final. Mas ele sugeriu, vamos listar, eu vou só copiar isso aqui, tá? Vou aproveitar aquela outra solução para chegar na solução correta. Mas o que o Saul sugeriu, como uma possibilidade de solução, vamos listar todas as unidades que têm idiomas em português. Pronto. Né? Que tem algum idioma em português. Está aqui. A gente já tem o dado da unidade. Bem, se eu quiser só o código da unidade, por exemplo. Está aqui. Unidade.código. Está aqui as nossas unidades. A 1, 2, a 3 não tem idioma português. Ó. A 4 também não. A 6 também não. A 9 também não. Então, nem todas as unidades têm idioma em português. Aí, se eu quiser olhar as que têm idiomas em inglês, tem outras unidades que têm idioma em inglês. Né? Então, a 1, a 3, a 4, a 6. Então, algumas delas, a gente de olho já percebe que satisfariam. Tem português e inglês. Né? Agora, aí o que o Saul sugeriu, pelo que eu entendi, Saul, se eu estiver errado, você me corrige, a gente precisa, deixa eu voltar o asterisco aqui. A gente precisa dessas unidades que tem idioma em português, a gente analisar qual delas também tem inglês. Foi isso mesmo que você sugeriu, né? Na sua linha de raciocínio? Mais ou menos por aí. Pronto, perfeito.
Então, uma maneira que a gente poderia fazer é, a partir dessa consulta, eu sei quem tem português. Então, eu poderia usar o resultado dessa consulta como sendo uma tabela. Uma tabela que vai ter um subconjunto das unidades, mas só daquelas que têm idioma em português. Beleza? Então, eu poderia, digamos assim, pegar aquela minha consulta original, né, digamos, para saber, eu já copiei, tá? Eu já selecionei tudo, dei um Ctrl C. Eu quero saber as que têm inglês, mas não as que têm inglês dentre todas as unidades. Eu quero dentre apenas as unidades que têm português, entende? Então, pelo que eu estou tentando seguir o seu raciocínio, Saúl. Já já a gente chega em outra maneira mais otimizada de resolver esse problema. Mas vocês concordam se eu substituir essa tabela aqui, ó, unidade, que eu chamei de U. Se eu substituir essa tabela pela tabela, tem aquele resultado. Esse resultado aqui, das que tem português. Se eu substituir essa tabela U por aquela tabela resultado da consulta das unidades que tem idioma português, aí eu vou, dentre as que tem idioma português, filtrar as que também têm inglês. Concordam? Eu vou copiar a português. Pronto, aqui está em inglês. Aí eu vou substituir, ao invés de... Deixa eu colocar Enter para ficar mais didático aqui. Ó. Pronto, aqui eu tenho filme, a unidade U, possui áudio e o idioma. Pronto, as 4 tabelas. Né? Aí, executando, executa dentre todas as unidades aquelas que têm idioma em inglês. Né? Já que a minha condição aqui é em inglês. Se eu substituir a minha tabela unidade por uma visão do banco de dados, que é a minha consulta da tabela que tem português, note que eu dar um tab aqui para ficar... Aqui já era da outra consulta. A visão vai até aqui. Né? Está entre parênteses. Então, eu substituí a minha unidade pelo select, que retorna as unidades que têm idioma em português. Então, dentre as unidades que têm idioma em português, a gente está filtrando, né, dentre elas, as que também têm idioma em inglês. Aí a gente restringiu e conseguiu o nosso resultado. 3 delas, 3 das unidades que têm idioma em português, também têm idioma em inglês. Só que aqui, note que a gente descobriu as unidades têm os 2 idiomas. Só que a consulta pede o nome do filme. Percebe? Né? Aí só é a gente projetar filme.nome. Aí seria Titanic, Velocidade Máxima e Coragem, o Cão Covarde. Né? Então, são esses 3 filmes que têm alguma unidade com os 2 idiomas.